Então estou gravando e vamos para o nosso segundo encontro, e se trata da sobrevivência tecnológica no grupo de estudo. Acredito que não é o que a gente vai falar aqui, não é novidade para ninguém. Talvez alguns de vocês possam contribuir muito mais do que eu, que são as ferramentas básicas do Google, né? A nossa aula está estimada para acontecer com essa agenda, né? Um acolhimento de 10 minutos, o guia de sobrevivência, que é onde a gente vai falar do Classroom, do Drive e do Jamboard, o 10 minutos de dúvidas, e eu adiantei um pouco essas aulas, porque na próxima aula nossa de quarta-feira iria ficar muito apurado para a gente ver tudo. Se a gente olhar o roteiro que estava para a semana que vem, nós temos Porque Robótica, o Kit Robótica, falar sobre a, a elétrica e, além disso, nós temos para falar do Arduino em si, do M-Block e do Tinkercad. Então, como eu acho que esses três são mais problemáticos, porque a aula 1, 2 e 3 lá do primeiro ano do educacional é o conteúdo nosso do Porquê Robótica e do Kit Robótica. Então eu vou tentar, se a gente conseguir, né, ir mais rápido na aula de hoje, para a gente dar uma adiantadinha da próxima aula. Tudo bem? Beleza? Então vamos ver se a gente consegue dar uma adiantada. Tudo bem, pessoal? Quem chegou depois, chegando agora, sejam bem-vindos. Tranquilo. Valeu, obrigado. Tudo bem? Bem-vindos. Vamos lá ver esse bate-papo, esse encontro nosso de hoje. Então, vamos. Boa tarde, Marinês. Então, vamos começar já com tarefinhas para vocês. Coisa bem simples. Temos um quiz para vocês fazerem. Deixa eu postar aqui no chat. Aí, eu postei no chat o quiz. Veja se vocês conseguem entrar, porque esse link, eu estava com outro link e ele não conseguiu. Daí eu peguei esse aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar por esse link. Entrando, dá um alô, um joinha aí para eu saber que vocês conseguiram, senão eu vou correr atrás de outro aqui. Deu certo aqui, prof. Ok. Então, uns minutinhos para vocês fazerem.
Ok, Lucas. Ok, Gisele. Ok, Juliano. Guilherme. Everton. Leandro. Irina. Boa tarde, Fabrício. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado. É para fazer essa atividade aqui, né, do Quizzes. O Kiss. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Fala. Eu copiei esse link do Quizzes, né? E coloquei no navegador do meu celular, por exemplo. Só que o navegador do meu celular, normalmente ele é logado com a minha conta pessoal, não a conta do Do Escola, né? Gmail, né? Como é que funciona? Ele contabiliza igual? Isso aqui nós não estamos contabilizando, tá? Isso Mas é aí, mais uma dinâmica, né? só para vocês fazerem o quiz. Mas quando é para contar alguma coisa, aí você vai ter que pegar no navegador e trocar o usuário, Entendi. logar com o @escola. Tá bom, mas é que Tá? eu já fiz o quiz, então não preciso refazer, né? Não, Posso... não, não, não precisa não, não tem Tá, joia. problema não. Valeu, obrigado. Todo mundo fez, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar? O que acharam do quiz? Interessante? Acertaram tudo? Fomos para a cabeça? Máximo de pontos? Eu gostei, professor, mas errei uma. Mas é bem bacana. Bem legalzinho esse, né? Tem uns que a gente faz não tem muita graça, né? Mas esse eu gostei também. Eu achei ele bem interessante para dar uma testada nos nossos conhecimentos. Ok? Tá todo mundo hoje no chat com preguiça de falar, Então vamos lá. Então, Google Apps, né? O que a gente mais usa na escola é o Meet, Classroom, o Google Apresentação, os Google Documentos, o Drive, o Jamboard, e eles não colocaram aqui a planilha, né? Eu pelo menos uso bastante. Mas esses são os softwares que nós devemos dominar basicamente para poder estar hoje mexendo com as tecnologias do governo. E além das plataformas que eles nos fornecem, né? Quem tem pensamento computacional, por exemplo,
além dessas ferramentas, tem que dominar a plataforma Alura, o GitHub, para poder lidar com os alunos, nós da robótica. Além desses, a gente tem que mexer com o MBlock, com a IDE do Arduino, que então são muitas ferramentas para a gente dominar hoje em dia. Mas o básico para todos os professores são essas ferramentas aí que a gente vai ver algumas nesses dias. Nesse dia, né? E hoje. Beleza? Tranquilos? Estão muito quietos? Estou até estranhando. Comeram demais, baixou pressão, deu preguicinha, hein? 6 aulas hoje de manhã, tá só o pó. Então vamos lá. Então, quando a gente está logado no Google, o bom é que a gente deixe com o @escola, porque daí a gente faz parte da comunidade @escola. E ao clicar nos 3 pontinhos, aparece a lista de apps, né, de aplicativos disponível para nós. É claro que nem todos a gente tem acesso, tem uns aí que são pagos e a gente não tem acesso. Mas os mais comuns a gente tem acesso e ao salvar alguma coisa vai direto para o drive da gente. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Logar com a @escola no Google Chrome, achar aonde estão os apps, naqueles pontinhos. Tranquilo. Tá, pessoal? É que Tranquilo. estamos indo do básico, né? Tranquilo também. Faz de conta que vocês não sabem nada, a gente tem que ir falando desde o comecinho. Bom, então já sabemos onde ficam os apps, estamos logados com as nossas contas do @escola e vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho dos mais comuns, né? O Docs, documentos, o Drive, a apresentação, o Meet, o Jamboard e o Google Classroom. Começar pelo Meet. Aqui, quem dava aula em 2021 deve estar craque de Meet, né? Acho que nós enjoamos de fazer Meet, ficar falando para as paredes, os alunos não apareciam, ou ligavam a máquina e deixavam sem câmera, e se a gente obrigava por câmera, eles tampavam a câmera e ficava só uma folha em branco ali para a gente enxergar e a gente falando para as paredes. E brigava toda a aula e não adiantava, né? Vocês tiveram esse problema também ou não? Já dominavam bastante, né? Já dominavam o Meet antes da pandemia ou nunca tinha mexido? Eu também nunca tinha mexido com o Meet antes da pandemia. A pandemia que obrigou eu aprender a mexer com o Meet. Alguém não fez Meet ainda, pessoal? Alguém não criou nenhuma Meet? Ninguém se manifesta. Mas mesmo assim, vamos falar um pouquinho de como fazer o Meet. Então a gente vai lá nos 3 pontinhos, clica em Meet, aparece a tela para a gente começar uma reunião ou deixar uma reunião para depois. Eu gosto mais de marcar a reunião, como é esse caso nosso aqui, que vai ter vários participantes e com subsequentes Meets, né? Toda semana Meet, fazer pela agenda. Não sei se vocês já fizeram ou não, mas se é uma Meet, vamos supor, que nem era antes,
Eu vou abrir a Meet, mandar o link, todo mundo entra, fez, acabou. Aqui pela Meet faz legal. Agora, se a gente vai agendar, vai colocar na agenda das outras pessoas, o melhor, pelo menos o que eu faço melhor, vejo que é melhor para mim, é criar a Meet pela agenda. O que vocês têm a dizer? O que já fez aí que sentiu-se melhor? Por aqui ou pela agenda? Eu já também criei. prefiro, professor. Ai, desculpa, Fabrício. Perdão, fica tranquila. Fica à Eu vontade, também Zé. prefiro pela agenda. Eu acho muito melhor, até para a minha organização, eu coloco por cor, por setor, e assim, a gente consegue mandar avisos, né? Eu acho muito melhor para a agenda também. Desculpa, Fabrício. Vai, Não, fica Fabrício. tranquilo. Eu também prefiro pela agenda, até porque você pode colocar ali o e-mail do pessoal que é convidado, e aí você não tem aquele problema que aconteceu bastante na época da pandemia, que o pessoal criava a Meet pelo Classroom, e aí você não era proprietário da Meet. Aí o que acontecia? Os alunos vinham, derrubavam o professor e aprontava, né? Então, Entrava pessoas de fora, falava besteira, xingava. ixi, Tiveram esse problema? Eu não tive, mas parceiros eu não meus tive. aqui Então, eu tiveram tive probleminha. porque assim, eu entrava no Class, né? Eu clicava lá, né, para enviar e-mail para os alunos, copiava todos os e-mails dele, colocava como convidado, e aí volta e meia aparecia um nome lá, ó, não é convidado, tá pedindo para participar. Eu já falava, não aceito, né? Tem que ser com a escola, né? Comigo não, vem Porque a não. gente, nossa, viu umas histórias meio cabulosas, assim, que o pessoal entrava, um aluno de um colégio entrava na outra sala, aí colocava vídeo de sacanagem ali, tudo, né? Aqui ficaram xingando um professor que eu conheço, entraram na Meet dele e começaram a falar besteira, xingar, mas assim, de videozinho pornô, essas coisas, eu não vi por aqui, não. O pessoal aqui em Cambé comentaram o que aconteceu, assim, né? Então eu já criava, porque ali, assim, você sendo proprietário pela agenda, né, você controla, inclusive, microfone, né? Aí Fecha todo mundo, fecha todo mundo, exclui da então, reunião, dá um jeito de... bem isso. Alguém mais vai Até contribuir? uma situação que aconteceu comigo, que o Fabrício falou, né? Eu estava fazendo a segunda graduação, eu estava estagiando com uma professora e era online. E daí, na escola lá, um aluno de outra turma entrou na aula dela e ficava colocando música super alto, assim, para ficar passando. E daí, como era aluno, não podia excluir, porque ele entrava de volta. Então, daí até eu ajudei ela a fazer a colocar pela agenda, sabe? Ajudei ela, como era estagiário dela, para colocar na agenda certinho com os alunos convidados. Daí ela conseguiu sobreviver, digamos assim, essa fase dela aí. Mas lá no começo, pra gente que não conhecia nada, né? Quer dizer, nunca tinha mexido com Meet, não foi fácil, não. A gente assustava, né? O Meet. Pra começar, falar, né? Falar da aula é uma coisa, outra coisa é falar pela câmera, né? Eu, no começo até eu fiquei meio assustado. Depois peguei o jeito e fui embora. Fala, Juliano. Não, professor, a experiência nossa, eu, a Gisele, nós trabalhamos aqui no núcleo de Baiti. Teve uma situação que nós também nunca tínhamos trabalhado com Meet. A gente já tinha dado algumas formações sobre o Classroom, né, mas a Meet ainda não tinha utilizado. E a primeira Meet nossa que nós vamos fazer com os professores, nós não tínhamos nem noção que esse compartilhamento de tela e tal, então foi uma coisa muito absurda. Então nós pegamos, projetamos lá na frente, né? Pegamos o projetor, projetamos com uma câmera, gravando aquela projeção, a Gisele com o microfoninho, que não alcançava direito. Foi uma coisa, eu tenho até vergonha de falar que nós já fizemos isso, sabe? Mas lá no começo a gente não tinha experiência e fomos aprender. A própria plataforma da Meet, né? A evolução que ela teve lá no começo, a gente percebe que era algo mais básico, mais simples, né? Tanto a questão de invasão de alunos, existia muita invasão lá no começo, né? Por causa até a própria segurança que tinha a reunião. No começo eu ia fazer teste, né, da Meet, eu colocava uma sala teste e entrava, já tinha outra pessoa lá na sala. Assim, chegou antes. Então, com o próprio nome que você colocava para a sala, às vezes coincidia com o nome de uma outra sala e entrava nessa mesma sala.
Então, a própria segurança que a Meet teve, né, essa evolução, o próprio Google, depois foi colocando aí os fundos de tela, né, borrar o fundo de tela, colocar, então isso aí todo teve uma evolução ali, o próprio... Bem grande. Hoje a gente percebe a estabilidade, né? Antes você começava, falhava, picotava, imagem de quinta categoria, tudo era ruim, né? Mas fazer o quê? Foi o começo. Nós vencemos, né? Fomos vencedores dessa etapa, que não é fácil, não. Deixa eu mostrar aqui para quem não viu, deixa eu interromper. Então, estou compartilhando minha tela inteira aqui agora. E vamos marcar uma reunião, né? Vamos supor que uma reunião para amanhã, um horário, e a hora que você clica no horário já vem aqui, adicionar videoconferência do Google Meet. Então você entra lá na agenda, abre a tela anterior, a tela que está por baixo aqui. Aí você clica no dia, seleciona o dia, seleciona a hora que clica na hora, já vem para adicionar o título, né? Reunião X. E aí a data certinha aqui, a gente pode editar o horário, né? Daí automaticamente ele coloca uma hora. Mas eu posso vir aqui e alterar a hora, tá? Para ficar mais bonitinho. E aqui, adicionar videoconferência no Meet. Aqui nós entramos e configuramos o Meet. Então, quem é organizador, os co-organizadores, como vai ser, e salvamos. E aqui no adicionar contatos, no nosso caso aqui, eu tenho o e-mail de vocês lá no Classroom. Então eu clico para enviar um e-mail, seleciono todos, no cabeçalho do e-mail vai o e-mail de todos. Eu dou um Ctrl+C lá, um Ctrl+V aqui, aparece listado e vai o pedido para vocês para agendar a Meet. Então foi assim que foi feito. Alguma dúvida? Fala, Gisele. Ô, prof, sabe uma coisa que eu fiz também aí? Essa é uma contribuição, né? A gente trabalha aqui muito com o Google Agenda. Então, eu fiz um grupo antes de contato. E daí, por exemplo, como nós não temos um Classroom do núcleo, nós temos uma equipe que a gente precisa fazer. Direcionar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um grupo de contatos no meu Gmail, e quando eu coloco o nome desse grupo, ele também puxa as tudo. 23 pessoas que eu preciso. Para quem não tem o Classroom, isso pode ajudar também. Essa aí, dessa maneira eu nunca fiz, porque o meu sempre estava ali, ou são alunos, então é fácil, vai lá, pega todo mundo, cria Meet, para a semana, para todos os dias, né, quantas semanas você quiser, então foi feito assim. Fala, Juliana. Professor, ali também na agenda, eu não sei agora, mas antes, se você digitasse o nome da turma, ele já puxava a tua turma do Classroom lá. Vamos sabe? testar. Ele abria a turma do Classroom, daí você selecionava a turma do Classroom e ia para toda aquela turma do Classroom, sabe? Na pandemia era mesmo, só se eles retiraram isso. E agora acho que vai poder Aqui gravar. no entrar com... Deixa eu comparar. Entrar com o horário? Isso. Não, Adicionar convidados? Não, o contato. Adicionar contato. convidados.
Aqui adicionar contatos. Ó, eu não tenho acesso, ele não abre. Eu clico aqui e ele não vai. Professor, mas copia e cola o nome da sua turma Ah, para sim, você um ver. nome de turma. Aham, Deixa, daí vai todo mundo. deixa eu Se, pegar lá. eu falei um caso meu que não é relacionado ao Classroom, né? Porque eu Uhum. preciso fora do Classroom. Então, isso pode ajudar, por exemplo, família, pode ajudar até mesmo na escola, que é o que eu faço aqui que não está dentro do Classroom. Mas para quem está dentro do Classroom, é só colocar, era só copiar e colar, funcionava, puxava toda a turma. É aquele nome lá de cima, professor, não é o código da turma, é aquele pensamento computacional lá. Esse aqui tudo. Pensamento computacional, primeiro ano de. Vamos ver se. Esse daí que geralmente copiava, colava lá o nome dessa Vamos ver se turma, daí vai ele ver. puxava todos, né, da turma ali. Ele até reconheceu, mas não. Clica ali, ó, ver lista de convidados ali, ó. Onde? Ali mesmo, tem uma flechinha para baixo ali, ó. Logo abaixo tem horários sugeridos. Ah, não, aí não. Lá, quando era da escola, ele aparecia duas opções. Uma Aham. opção era para mandar para aqueles que estavam como professores e a outra era para aqueles que estavam na turma como alunos. Quando você colou o nome ali, ele não apareceu, ele só deu uma opção, né? Uhum. Deixa eu Aí ele pegar vai aqui. ou pro coordenador e pro organizador, né? Quando eu clico na turma aqui, aparece o contato, né? Mas para mandar e-mail, O iniciar prof, vídeo abre, chamada. abre um detalhado para a gente ver, por gentileza. Às vezes aparece o nome de todo mundo. Será que não aparece? Acho que eles tiraram isso, hein? Mas era tão legal. Aqui tem Meet, papapá. Professor, na aba esquerda, rolando para baixo, aparece as turmas ali em minhas agendas. Cliquei ali, vamos ver se aparece. Ah, não, aqui é para mandar mensagem para a turma inteira. Adicionar contato, abrir visualização detalhada. Bom, depois eu vou dar uma inteirada maior e na próxima aula eu falo para vocês se vem. Eu acredito que venha, tá? Já tem aqui a sala, né? Então, capaz de fazer. Eu mando a próxima para vocês assim. Mas aqui, para mim, é muito mais fácil fazer o Meet, marcar um Meet futuro, do que lá pelo Meet mesmo. É que o Estado não tem mais o convênio com o Google. É, Antes o Estado tinha o convênio, agora não tem mais. Eu acho que é por isso que não dá para fazer. não dá para puxar. Mas ali, Durante a pandemia, o Estado tinha aquele contrato com a Google, aí você conseguia fazer todos esses negócios. Agora não tem mais esse convênio. Eu acho que é por isso que não está conseguindo. pode ser sim. Deixa eu ligar de novo aqui minha apresentação. Quer dizer, continua, né, o convênio, mas é bem, Bem mais bem inferior. simplesinho. É bem mais inferior, né, o pacote agora.
voltei aqui com os slides. Ok, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida do Meet? Quais os outros milagres que vocês fazem? Usam duas máquinas? O que vocês fazem? Quem faz Meet? Durante a pandemia a gente deixava logado o celular, 2 computador, porque se dava pau em um, já tinha outro, era esse negócio. Agora é menos, né? Mas eu tô usando a técnica de usar dois acessos, mas toda da mesma máquina. Um acesso é para a apresentação e o outro aqui com o rosto de vocês, que daí eu não preciso ficar pulando de um lado para o outro. Já vocês fazem assim também? Não, eu não fazia isso não. Não? Quer dar uma olhadinha como é que faz? Querem, pessoal? Sim. Sim, pode ser. Eu uso duas telas aqui também, mas... Então vou interromper o compartilhamento de novo e vou lá no... não, deixa eu compartilhar a tela inteira aqui. Então estou compartilhando a tela inteira de novo. Então, quando a gente chama para participar da reunião, eu entro uma vez normal, e a segunda vez, quando eu vou participar, eu entro como apresentar aqui, ó. Ao clicar no apresentar, ele já mostra a lista vai mostrar a lista do que está disponível, né? Quais são as telas. Aí eu seleciono a tela e já vem para aqui. Como eu estou apresentando, não dá para aparecer, tá? Então vou interromper aqui, vou lá de novo e aí aparece para eu buscar qual tela eu quero apresentar. Então eu entro com duas máquinas, uma na mesma máquina com dois acessos, um normal e um como apresentar. E no apresentar eu coloco a apresentação que a gente está fazendo. Opa, não veio. Bem interessante, né? Se a gente tivesse essa ideia durante a pandemia, agora o grande problema na pandemia foi que os alunos não assistiam aula, né? Eles ligavam o computador, iam dormir, iam fazer qualquer outra coisa, menos assistir aula. Menos assistir a aula. E aí, pessoal, alguma dúvida, algo que queira a gente comentar mais um pouco sobre as Meets? Os botões, né? Acho que já é comum a todos. Acho que a gente não precisa... aqui, ó. Quando a gente vai participar, ou participar agora, quando a gente vai entrar como uma apresentação, a gente clica aqui do lado. O botãozinho de desligar, mutar o microfone, a câmera. Então aqui já vai para todo mundo usar a câmera. Quando a gente entra na Meet, a gente tem o habilitar e desabilitar o microfone, a câmera, inserir legenda automática. Já usaram esses legenda automática? Não, nunca usei. Nunca? Não, também não. Ó, cliquem aí para vocês verem. Tá? Tô falando em português e está sendo traduzido para o inglês. Funcionou? Sim. Então, para quem é chique em inglês aí, ó, pode ir treinando. Ficou bacana, ele traduz certinho. Tá aparecendo aqui pra gente. Bem legal, né? Eu gostei também, assim, né? Mas com os alunos ou aqui na nossa reunião, não fica meio sem graça, né? Mas para uma reunião de poucas pessoas, onde você vai conversar com alguém
de outros países, talvez fique mais fácil se você não dominar bem o inglês, que nem eu, né, que sou meia boca, quase nada em inglês, então aí fica mais fácil. Fala, Elino, não tinha essas reações para enviar, né? Não, antigamente não tinha, o closed caption aí é coisa nova do nosso... E podemos clicar ali nas configurações e selecionar outro idioma. Então, selecionei agora no meu aqui o português brasileiro. Que você também pode clicar ali e mudar para qual idioma quiser. Tranquilos? Deixa eu tirar o closet. Levantar a mãozinha, já era normal nosso. Os emoticons também são coisas novas, né? Vocês viram os emoticons. Então, do lado da mãozinha, do lado direito da mãozinha, tem os emoticons que a gente usa para diminuir a fala e as mensagens. Tudo bem, pessoal? E aí tem o compartilhar a tela inteira, uma janela ou uma guia. Uma tela inteira, tudo que você fizer na tua máquina vai replicar para as outras pessoas. Uma janela, você tem que tirar, se tá a guia está na janela, você tira a guia da janela, né, só arrastar, e você consegue compartilhar numa janela. Compartilhando em uma janela, você consegue também ter minimizando, quer dizer, ajustando a janela que está sendo mostrada. E a janela do Meet, você consegue ver os participantes e ver o slide ou o vídeo, alguma coisa que você está mostrando na janela. E a guia, aí essa guia pode estar em qualquer janela, na mesma janela da Meet, você consegue publicar, mostrar para as outras pessoas. Lá na época da pandemia, o problema era que essa guia de vídeo era muito lerda, né? Muito devagar, travava. Então, a gente fazia em uma janela, quando a internet era boa, quando estava na escola, e dava vontade de chorar, né? Mas tudo foi resolvido com o tempo. Tudo bem, pessoal? Algum comentário que queiram fazer sobre como apresentar? Hein? Não? E os 3 pontinhos são as opções, né? Alterar o layout, tela cheia, abrir o Picture in Picture, aplicar efeitos visuais e as outras opções. E a última aqui é a configuração, aonde a gente configura o som e o vídeo, da onde virá. Se você tem 2 câmeras, por exemplo, no seu computador, uma normal ali e uma outra externa, no Note, alguma coisa, 2 câmeras, você pode falar em qual câmera que você quer trabalhar. E quando a gente tem placas de vídeo também, ou coloca, que nem eu coloquei aqui um fone de ouvido e microfone USB, então se ele não funciona, você tem que ir lá na configuração e alterar para que ela funcione. Tranquilos? Dúvidas, pessoal? Não. Tranquilo. Então, continuando. Então, aqui nós já falamos, né? Já contribuímos, já falamos sobre a pandemia, as legendas, né? Os emoticons. Vamos falar um pouquinho do Classroom. Classroom também surgiu para a gente lá na pandemia e hoje, para nós aqui, é o nosso canal oficial de comunicação. Ah, mas postou lá no WhatsApp, não sei o que, e aqui no Classroom tá diferente.
O que vale é o Classroom. O canal oficial nosso é o Classroom. Tudo bem? Então, o Classroom também não é tão difícil assim de mexer. O que vocês têm mais dificuldade no Classroom? Postar atividade com exercícios nos forms, mural, o que vocês têm mais aí? Mandar, não sei se vocês já têm experiência de mandar para os alunos responderem alguma coisa. O que vocês estão fazendo na robótica? O que vocês imaginaram nas atividades? Por exemplo, eu tenho pensamento computacional, tenho matemática 2, que é programação, e os dois usam o GitHub, que é uma plataforma de armazenamento desses programas. Então eles vão lá nessa plataforma, guardam o programa que eles fizeram e eu crio um link ali no Classroom para eles me mandarem o link do exercício deles. Então, através do Classroom, eu clico lá no link, vou no GitHub, pego o que eles fizeram e corrijo. Em robótica, se a gente der atividade externa, também é uma maneira da gente fazer eles postarem alguma coisa para nós no Classroom, né? É melhor do que você ir em carteira, olhando se fizeram, se deu certo, se não deu certo. Você só, ou mesmo durante a aula, né? Faz e posta no Classroom. Depois, fora do horário da aula, você vai e visualiza os exercícios e, por exemplo, o código de uma IDE, Ctrl+C, Ctrl+V, é texto, né? Você vai lá e cola isso em algum lugar. Ou dá o print da tela aí com o teu joguinho funcionando e o código do teu joguinho, o do teu MBlock, e posta para mim o print. Então são opções que a gente tem de corrigir as atividades além de postar materiais, novidades com os alunos, para aumentar o interesse deles. O que vocês pensaram de fazer no Classroom, fora o trivial? Aí eu costumo só postar o link ali do atividade no quiz, e é o que eu estou utilizando. Uhum. Para mim, não uma crítica, né? Mas para mim, como professor, eu vejo que eu estou com muitas turmas, né? Acaba sendo uma enxurrada de várias turmas ali, faz até uma confusão em tudo aquele montoeira de coisa que recebe. Às vezes me atrapalha mais do que ajuda, né? Uhum. Quando a gente posta como atividade utilizando um formulário e não para eles responder ali na inicial, né, devolver um arquivo junto na tela inicial ali da atividade, eles têm que entrar no formulário e colocar o link. Eu vejo mais facilidade dessa maneira, porque ao você criar o form e eles mandarem as respostas, você consegue, através de uma planilha, ter todos esses dados. Aí, através da planilha é que eu corrijo, e não pelos e-mails que vão chegando que eles fizeram. Não sei se vocês já fizeram assim ou não. Eu achei mais fácil através da planilha e corrigindo. E outra, conforme vai chegando, você corrigiu até uma parte, eu vou lá e troco a cor do fundo da planilha até onde eu corrigi. Quer dizer, mandou mais, no outro dia eu só vou nos 3 que chegou a mais, nos 2 que chegaram a mais. Então, para mim, eu gostei bem mais criando um formulário e pedindo para eles postarem no formulário o link para mim. Para mim funcionou assim. Para vocês, o que vocês dizem para mim aí? Para nós, né? Olha, eu tenho uma experiência com os alunos assim, eu crio uma atividade, né? Uhum. Eles postam um arquivo mesmo, pode ser um documento de texto ou um arquivo que eles pegaram no lá computador. Na atividade mesmo, sem ser forma. Lá na atividade mesmo, cria uma atividade normal.
Esse arquivo, na hora que eles postam para mim, você consegue abrir o arquivo pelo Classroom. Então, você abriu lá a atividade, você vai na lista de todos os alunos que entregaram, você abre o arquivo. E uma coisa interessante que tem, que dentro do arquivo, você consegue ir andando para os arquivos dos alunos do lado, sem voltar lá para a tela inicial do Class. Você só vai avançando para o lado. Então, o que eu faço? Eu já corrijo aquele imagino que fosse um documento de texto, tá? Com algum código, alguma coisa assim, né? Então, eu já corrijo ali na hora, já coloco a nota do aluno ali mesmo, que tem um espaço para colocar, e já clico no botão devolver. Quando eu clico no botão devolver, o aluno já recebe aquela nota que vai de 0 a 100 para ele, né? E aquilo já pula para uma lista separada. Então, se alguém entregar depois, aquilo já está devolvido, já tá separado ali dentro do Class para mim. Para mim funciona super bem, sabe? Ah, legal. Eu nunca utilizei assim, mas é uma boa maneira. Alguém mais compartilhando a experiência para nós aí? Vocês estão quietos hoje, hein? Tem gente que tá dormindo aí, hein? Deu uma de aluno, deixou o Amit ligado e saiu, hein? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre o Classroom? Tranquilo. Tranquilos? Eu tive uma experiência agora, né? Eu fiz um teste, né? Porque antes de mexer com os kits lá, né, da robótica, eu usei aquela plataforma do Tinkercad, né? E aí lá eu fiz a proposta para eles montarem um circuito elétrico simples usando o LED, o resistor, né? E aí eu pedi para eles compartilharem o projeto pelo Tinker, né? Que daí ele dá o link, né, da atividade, pedi para eles compartilharem pelo Classroom, né? Então eles fizeram lá, deu certo. E você fez um formulário para isso ou pegou a resposta ali na atividade mesmo? Não, na atividade mesmo. Né, eles compartilhavam o link, né? Aí eu clicava o link e já abria a atividade montada ali no circuito. Legal. Mais alguém? Fala. Você sabe o que eu fiz no Tinkercad, que eu achei interessante também? No Tinkercad eu montei uma sala de aula lá no Tinkercad. Então lá dentro dá para você criar uma sala de aula. Aí eu mandei o código da sala de aula do Tinkercad para os alunos e pedi que eles acessassem usando o @escola, justamente para poder facilitar a identificação dos trabalhos, né? E aí dentro da sala de aula você consegue criar os exercícios. Então você cria um exercício para o aluno, que é a proposta, e aí ele lá no computador dele, na conta dele, ele vai acessar aquele exercício e vai criar um projeto, um circuito, por exemplo, enfim, né? E quando ele cria, aparece na minha conta de professor. Então, na minha conta de professor, eu consigo acessar a sala de aula com todos os alunos e todos os trabalhos que eles fizeram usando os e-mails deles, né? Do Tinkercad. Foi bem prático para mim, pelo menos. Eu confesso assim, né? Como foi a primeira vez que eu entrei na plataforma, eu fiquei meio com medo de apertar e fazer uma coisa errada, né? Mas eu acho que eu vi essa possibilidade, né? Assim, só que eu fui na minha zona de conforto, né? Acho que eu tô acostumado, né? Mas legal, obrigado pela dica aí, Leandro. Fala, Maria Cecília. Eu ia falar que eu uso o Tinkercad já desde o ano passado, e essa questão de gerar turmas é muito interessante. Você gera a turma, gera o link, manda no e-mail deles, e todas as vezes eles entram por esse mesmo link, e aí as atividades que eles vão fazendo já vão aparecendo dentro das turmas, lá dentro dos projetos deles, e a gente faz a correção por lá, já vê que o aluno que está com mais dificuldade mesmo, ajuda bastante. Eu uso mais a sala de aula do Tinkercad do que o Classroom. Legal. Eu nunca criei sala lá. O Tinkercad sempre foi assim, o circuito eu nunca avaliei pelo Tinkercad, né? O meu era no MBlock, depois o MBlock ou no Arduino IDE. Mas é uma boa opção, eu vou dar uma olhada, ver como é que faz. Para essas turmas que estão começando, eu vou pensar em já começar já pelo Tinkercad com a lista de alunos de sala por sala. Mais alguma contribuição, pessoal? Não? Tranquilos? Vamos andando então. O Google Drive é onde nós armazenamos os arquivos, né? Documentos, apresentações, imagens, vídeos. E ele tem um espaço bom, um espaço bem grande, né? Desde que a gente não fizesse como a gente fez lá na época
da pandemia, onde a gente tinha que armazenar todas as meets da gente, chegou a explodir a capacidade de armazenamento do Drive, mas agora a gente já pagou aquilo lá, então agora a gente está mais tranquilo, tem bastante espaço de armazenamento lá no Drive. O Drive é um lugar onde você pega e armazena arquivos e principalmente compartilha com outras pessoas. Eu mando um link de compartilhamento, daqui a pouco eu vou mandar dessa apresentação que eu estou fazendo com vocês, e você tira uma cópia e fica para o seu uso, podendo editar, podendo mexer tranquilamente. Eu vou passar aqui agora o link da apresentação no chat. Vocês entram lá e façam uma cópia. Vamos ver se esse link aqui dá certo. Aí, postei nas mensagens. Cliquem, vê se vocês conseguem abrir a apresentação. Cria uma cópia. Enquanto compartilharam com você, você clicou, ela vai ficar nos documentos compartilhados seus. Só que você não é dono, você não vai editar. Quando você cria uma cópia, aí esse arquivo faz parte do teu portfólio, dos teus arquivos. E aí você consegue editar sem ter problemas maiores, tirar slide, mexer em texto. Então, acostumem-se sempre a guardar uma cópia daquilo que chega até você, para que, se porventura mais para frente o dono do arquivo ele vai lá e exclui aquele arquivo, você perde o compartilhamento. Então, um jeito de nós mantermos conosco os arquivos é salvando uma cópia. E quando a gente vai salvar uma cópia, a gente pode dar um nome, né? Pode dar o nome que a gente quiser para a cópia. Claro que existem as regrinhas, né? De nomear arquivo. O nome tem que ser sugestivo. Não adianta eu colocar uma sequência de números qualquer, que depois eu não vou saber o que está lá dentro. Então, para colocar nome de arquivo, a gente coloca um nome sugestivo, para que na próxima vez eu saiba, só de olhar o nome do arquivo, o que ele é, sem eu ter que abri-lo. Outra boa prática aqui no Drive é a gente organizar os nossos vários arquivos em pastas. A gente vai lá no Drive, abre o principal, clica com o botão direito debaixo de onde está escrito o Drive, tem novo, você pega uma nova pasta e dá um nome para a pasta. Então, por exemplo, Formadores, primeira etapa 2023. E tudo que for dessas aulas da gente, vocês vão guardando desta pasta, porque aí fica fácil a localização. Tem gente que deixa tudo no Drive sem guardar em pastas. Só que daí fica 50, 100, 150 arquivos, todos juntos, fica difícil de achar o que a gente quer, né? Então, uma boa prática é a gente organizar em pastas. Alguém não mexeu ainda com o Drive, não tem segurança, é só falar, eu abro, paro, interrompo, vou lá, abro para vocês, pessoal. Não deixem dúvida para depois. Tudo bem com o arquivo, copiar, abrir arquivo de outra pessoa. Tranquilo. Alguém tem dúvida, pessoal, de mexer com o Drive? Não? Tranquilo. Professor, eu mexo tanto com o Drive que eu estou tendo que pagar 2 tera. Já está com 2 tera? Eu não faço nada sem ser no Drive agora. Já não consigo mais viver sem ele. E agora que a gente está no estado chegando os Chromebooks aí,
só restar para a gente mexer com o Drive. Ou carregar um pendrive no bolso, né? Não vai ter outra solução. Ou pendrive no bolso ou Drive. Alguma coisa a mais, pessoal? Quero saber. Criar pasta, mover, pegar um arquivo e copiar para deixar na área da gente. Não? Tranquilos? Então vamos continuar. Falar um pouquinho do apresentações Google, que é, por exemplo, essa que está sendo mostrada aqui para vocês, é uma apresentação. Lá na época da MS Office, né, era o único que tinha, né, o PowerPoint. Quantas vezes a gente não teve que mexer no PowerPoint há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Só tinha quase que ele. Depois veio a ferramenta me fugiu o nome. Junto com o Writer, com o Calc, o Fire. Não é Fire. LibreOffice, isso mesmo. E depois o Google veio com o Google Apresentações. Então aí agora nós estamos no céu, né? Várias maneiras de fazer apresentações. Vocês utilizam muito? Muito, né? Nós aqui que estamos do lado de cá que damos aula, as apresentações já têm vindo prontas. Mais ou menos, não tem vindo muito pronta não. A gente tem que mexer um pouquinho nelas. Mas já vem com um bom caminho andado. As de robótica, não sei se vocês já tiveram a curiosidade. Bom, já deram, porque vocês já entraram lá no site da Robótica Paraná Educacional, ou Primeiros Passos, e lá tem o roteiro, né, e os slides. Quase todas as aulas têm os slides. Os slides são apresentações. No RCO também. Só que a gente, antes de ir para a aula, a gente abre, vê o conteúdo, vê o que você quer melhorar, o que você quer piorar, o que você quer tirar. Então, sermos bons utilizadores da apresentação é uma exigência para a nossa profissão. Para quem gosta do Office da Microsoft, tem o Office, você fala para depois você faz o download como PPTX, né? E faz abre com o PowerPoint. É isso? Fala, Gisele. Acho que o Juliano está falando, professor, da questão que todos nós temos o @educação. E assim como o Google, a gente também pode ter o pacote Office pelo @educação. Eu nunca entrei por lá. Então, o senhor deve ter também. Se caso precisar, por exemplo, de senha, essas coisas, a gente pode ajudar. Todos nós aqui temos. É só vocês olharem no RHCED, que lá tem o seu @educação, @escola e o seu CED. Então, é uma coisa bem interessante. A gente usa o pacote por lá. E é assim, online também? Tudo online, gratuito, é um pacote. A gente pode usar o Teams, pode usar tudo isso aí bem tranquilo. Caso alguém quiser, eu posso ajudar depois. Eu nunca mexi não por lá. Vou correr atrás, então. No RHCED tem, do senhor. Eu nunca mexi com esse por lá. Eu baixo, né? Baixo como do PowerPoint, o arquivo do PowerPoint, e mexo aqui na minha máquina que eu tenho o Office, né? Mas lá online eu nunca mexi, não. Nunca. Legal. Fala, Juliano. Não, professor, lá no esse @educação, lá nós temos o OneDrive, né, que é o mesmo Drive que nós temos aqui. Por enquanto, ainda da Microsoft está ilimitado, né? Nós tivemos uma redução ali no Drive da Google para 15 GB, né, para os professores.
Então, lá o OneDrive ainda, um recurso que nós tivemos, assim, quem tinha muita coisa no Drive da Google, nós pedimos que migrasse lá para o OneDrive da Microsoft, né, que é a conta @educação, que todos os professores têm essa conta @educação. E o semelhante ao Meet seria o Teams lá, né, na @educação, né, o @educação também tem a plataforma, da Microsoft. Legal, eu não mexi lá ainda não. Vou mexer por lá para ver como é que faz. Alguma dúvida sobre o Google, pessoal? Google apresentação? Não? Vamos caminhando. Então aqui como fazer uma cópia, né? Criar um novo, uma nova apresentação, trocar o nome, isso que vocês fizeram aí na apresentação. Acho que todos sabem que numa apresentação, seja em qual software for, a gente trabalha com caixas, né? Caixa de texto, caixa de imagem, uma caixinha com o vídeo. Então são objetos que a gente manipula na tela. Se eu quiser fazer três caixas de texto, uma maior central na parte de baixo, duas pequenininhas em cima, eu tenho que usar 3 caixinhas de texto. Então acho que isso todo mundo mexe, né, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Aqui está nos slides, eu sou obrigado a mostrar para vocês, né? Fazer compartilhamento de vídeo através da apresentação, já fizeram? Eu nunca usei essa opção, que é inserir um vídeo na apresentação. Quando eu vou fazer, eu deixo o link, clico no link e abro a janela. Como vocês fazem? O que vocês usam? Eu já usei essa opção, professor. Deixar o vídeo na apresentação. O que eu achei bacana nela, né? Não sei se algum outro professor já fez, é que você consegue limitar o pedaço do vídeo que você quer passar. Onde inicia e onde termina, isso eu vi também. Então, e aí, assim, você evita aquelas propagandas chatas, né? Você fica no meio do vídeo. Eu tenho a conta do YouTube, mas é no meu particular, não é no @escola. Aí quando eu ponho alguma coisa @escola, aí tem as propagandinhas no meio, né? Então fica meio chato. Então quando eu vou postar para os alunos, mostrar alguma coisa para os alunos, eu pego o link e abro no Google Chrome, que eu tenho duas instalações não, duas configurações diferentes. Uma para o @escola e um para o e-mail particular no computador. Então eu pego o particular, aí ponho para rodar, não tem propaganda. Agora se eu abro com o @escola, aí tem as propagandinhas para encher o saco, mas fazer o quê? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Quando a gente faz um documento e vai compartilhar lá no Drive, né, seja uma apresentação, seja... Aqui já estamos compartilhando de dentro da apresentação, mas a janela que aparece são bem parecidas. Então, você pode configurar para quem você vai compartilhar. Para todo mundo que você mandar um link se você fizer essa opção, você manda o link e sem configurar nada, ela vai ter que pedir autorização para entrar. É chatinho. A opção que a gente usa mais é dar permissão para as pessoas da CED. E quando você não quer que eles mexam no arquivo, a gente dá essa permissão utilizando a opção leitor. Feito isso, copia o link e envia, posta no Classroom, envia por e-mail, no WhatsApp, e aí todo mundo vê o seu arquivo, pode até tirar uma cópia para ele, mas o original ali ninguém edita. O que vocês fazem, geralmente? Compartilham a CED
como leitor e manda um link. É assim que vocês trabalham? A maioria das vezes, sim, apenas como leitor e compartilha, né? Aham. É o jeito mais tranquilo, né? Porque você pode deixar ali como editor, mas daí qualquer um vai lá e mexe no seu arquivo e vira aquela paçoca, né? Então é sempre bom deixar como leitor. Fala, Gisele. Então, professor, quando a gente trabalhava com o PMA, que é um programa mais aprendizagem, a gente trabalhava muito o compartilhamento com o aluno colaborador, porque daí ele não pode apagar o que eu fiz, mas ele pode colaborar nas frases, né, na Tinha que construção editar. do texto. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente usava bastante. Legal. E ele editava o arquivo que você fez ou ele tirava uma cópia, mexia e te enviava? Então, depende, porque, por exemplo, tinha textos que ele não podia mexer no texto, ele só podia fazer comentários. Então, ele ali não era leitor, ele podia comentar sobre o texto. Então, era legal que a gente podia ver a resposta de todo mundo, né? E fazer os comentários diante daquele texto, por exemplo, quando trabalhava resolução de problemas ou quando trabalhava leitura e interpretação de texto. Então, ele é compartilhável, mas ele tem essa limitação de que ele não pode mexer no meu texto raiz, mas ele pode comentar na lateral. Comentar do ladinho. E outra coisa que eu vi também bastante no PMA, os professores faziam textos colaborativos mesmo. Eles tinham que editar e continuar o texto que o outro estava fazendo. Também dava certo. Claro que tinha confusão de apagar, é óbvio, mas assim mesmo assim dava certo. Legal. Alguém mais alguma experiência, pessoal? Para compartilhar? Então vamos fazer um teste agora aí nas mensagens. Fala, Juliano. Não, professor, a Gisele comentou ali, né, que alguns professores apagam, editam. Se você entrar lá, tanto na apresentações quanto na planilha ou no Docs, tem lá um histórico de edição, sabe? Histórico de edição. E ali você consegue voltar nas versões anteriores, né? Às vezes uma pessoa vai lá, apaga tudo. Se você for no histórico ali, você consegue ainda voltar nas versões anteriores, né? Desde que você tenha a função de editor ali, né? E a gente tem que ficar gerenciando também, né? Ficar vendo o que fizeram. Mas geralmente a gente faz uma vez e um abraço. Pessoal, então a atividade agora é esse arquivo que vocês copiaram aqui da apresentação e alteraram e fizeram uma cópia para vocês. Vocês vão criar um link desse arquivo e colocar o link aqui no chat. Ok? Simplesinho, tranquilos? CED, do mesmo jeito, leitor, copia o link e manda aqui no chat pra gente. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. A mesma apresentação que você está fazendo, isso? É aquela que vocês pegaram o link. Fez a cópia, né? Vocês fizeram a cópia. Só para treinar um pouquinho.
Professor, Oi. com quem que eu devo compartilhar? Eu abri. Coloca o link copiei. aqui no chat. Hã? No chat aqui nas mensagens, coloca o link aqui. Você Tá, clica mas em daí? compartilhar. É a cópia daí? É a Compartilhar? cópia que você fez. Você vai compartilhar. Vai abrir uma telinha de diálogo. Você Daí vai selecionar todos da CED como leitor. Copia o link e manda o link aqui no chat. Ah, tá. Copia. Só um pouquinho. Seleciona toda a sede. Uhum. Não apareceu. Compartilhar. Compartilhar cópia de levantamento. Apenas compartilhar. Adicionar pessoas do grupo. Todas as séries daí? Isso. Copia o link e cola. Peraí. Não consigo escrever todas as séries. Ele aparece e ele abre aqueles e-mails que eu tenho gravado. Normalmente, quando eu clico em compartilhar, eu vou lá embaixo em acesso geral, clico na setinha ali vai ter escrito SED. É só botar SED e depois na lateral colocar somente leitor, né? Tá, peraí. Compartilhar. Aí tem lá embaixo, acesso geral. Nem tá na aí tela aí, ó. Você vai trocar para SED. Acesso geral. Ah, tá em restrito aqui. Isso. Aí você vai clicar no SED. Uhum. Aí do lado vai ter escrito lá se é tá. escritor ou leitor. SED concluído. SED concluído. Isso. E aí do lado da SED, bem antes em cima do concluído ali, você vai trocar somente para leitor. Quem tem o link só pode ler. Tá, leitor. E aí, SED, leitor, concluído. Agora, se você clicar concluído, ele compartilhou. Mas você pode copiar o link ali antes de clicar em concluído, que aí você copia o link e manda aqui pra gente. Copiar o link, ok. Link copiado. E agora aí cola eu volto no chat. Tá. Uhum. Agora eu volto no chat. E compartilho aqui. Uhum. Tá, peraí só um pouquinho. Deixa eu pegar o meu mouse. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro aqui da tela de apresentação, fazemos ao vivo, porque lá na entrega tanto do PTD como da implementação, é através de um link compartilhado também, tá? Então você vai ter que compartilhar os links comigo e postar lá na atividade o link. Então, por isso aí tem que ficar bem tranquilo para vocês. Bem dominado. Consegui. Ok? Obrigado. Consegui, obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma? Queira que esclareça mais? Não? Tranquilos? Não, comigo tranquilo. Então, isso aí, quando for entregar as nossas atividades, tanto o PTD como a implementação, provavelmente vai ser através do Google Apresentação, né? Você vai ter que compartilhar CED, leitor, pegar o link e postar lá nos forms das atividades este link, do jeito que a gente fez aqui agora. Tranquilos? Continuamos. Então agora a gente vai registrar a presença. Eu vou passar no chat o link de presença para vocês. Uns minutinhos para vocês irem lá.
Menos perguntinhas agora, bem mais fácil. Ok, Gisele? Ok, Patrick, ok, Viviane. Ali ficou errado, registrei, né? Registre. Ok, pessoal, todo mundo fez? Vamos continuar. Falar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, sobre o Jamboard. Vocês, quem fez o formadores no ano passado, né? Tinha uma lá dos trimestres que a gente teve esses softwares para mexer. Então, um dos softwares que a gente mexeu foi no Jamboard. Ele é um software de compartilhamento através de notas. Vocês já utilizaram com os alunos? Hein? Tranquilos? Então, também a gente tem acesso pelos pontinhos lá do Google, né? Abre o Jamboard e clica para criar um novo local para os alunos ou as outras pessoas postarem, fazer as suas anotações. Então, eu posso renomear, alterar o plano de fundo, né, a cor principalmente, adicionar vários frames. Então, as pessoas vão entrando e, vamos supor, se for com aluno e for algo grande, você pode falar, conforme o número da turma sua, você vai no frame e aí cada um fica num frame. Pode fazer o download, compartilhar e as ferramentas básicas aqui do lado esquerdo, né? A caixinha ali, o balãozinho quadrado, né? Que fica como nota adesiva, a gente clica, inserir a caixa de texto. Então esses são os mais comuns que a gente usa. A caneta, a borracha, a inserir formas, o laser, né, que a gente faz as anotações, e depois a gente salva e serve para, vamos supor, como uma atividade aonde houve uma contribuição de todo mundo. Todo mundo participou, pensou sobre alguma questão e deu a sua participação através do Jamboard. Eu sou sincero para vocês, eu uso muito pouco essa ferramenta. Eu acho ela muito demorada e a gente tem que entregar muita coisa de robótica para a gente ficar perdendo muito tempo. Eu acho que atrapalha, vai chegar no fim do ano
eu não consigo dar conta se eu ficar usando muita coisa que me pare. Mas e a experiência de vocês com o Jamboard? Comentem. Eu nunca utilizei. Não. Eu não gosto. Utilizei uma vez só. Não gostei, não. Utilizei, horrível. Tem mais? Eu também concordo com o Humberto. Nunca. Eu acho ele pobre assim, eu prefiro o Padlet, o Mentimeter, muito melhor do que ele, né? Dá muito mais opção, é mais rápido, os alunos gostam mais. Eu acho ele muito estático, professor, ele não chama atenção visual, nem isso. Eu acho assim que depende muito do trabalho que você vai fazer, né? Por exemplo, por formação de docentes, eu acho que ele poderia ajudar, né? Mas para a gente que trabalha com essa questão, igual você falou, de ser mais rápido, ele é muito estático, eu acho. Ele não tem muito atrativo, não. Eu acho ele demorado mesmo, até todo mundo postar. Postou fulano, postou ciclano. Até todo mundo terminar, vai meia hora para fazer uma coisinha. Fala, Humberto. Como ferramenta colaborativa, ela não funciona, porque eu tentei uma atividade com os alunos, cada um foi colaborando, um apagava o que o outro tinha feito. Foi um ó. É uma descolaboração. Não teve nada de colaborativo, foi horrível o negócio. Descolaborativo, como disse eu. Alguém mais? Comentando, pessoal, a Maria Cecília falou que durante a pandemia a gente usou porque o governo encheu o saco e a gente teve que usar, né? A Uerina falou que nunca usou com alunos. Essa aí foi uma das ferramentinhas que eles fizeram a gente usar, né? Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida sobre o Jamboard? Então, estamos bem atrasadinho, porque Patrick usou, Patrick? Deu certo? Gostou? Professor, como todo mundo pode editar lá, virou uma bagunça, né? Então, não teve jeito, usei só uma vez só. Negócio que é descontrolado, tem que ter uma sala muito boa, viu? Dentro da turma é difícil, hein? Ninguém querendo sacanear ninguém. É o que é mais difícil hoje em dia, viu? Então, pessoal, continuando aqui com os slides, tem os tutoriais aqui do Classroom, do Meet e do Google Apresentação, que está nesse arquivo que vocês copiaram de mim, tá? Que esses arquivos que eu estou apresentando para vocês. Então, quem tiver interesse, tiver tempo e quiser, entra depois desses tutoriais e vê se vê alguma coisa nova lá que possa lhe ajudar. Tranquilos? Beleza? Então tá aqui nessa página, é só entrar, clicar e vai direto lá pro link dos vídeos e dos slides. Estou deixando aqui também no chat para vocês comentarem, falarem sobre essa apresentação da aula de hoje, né? Popular meteu o pau em mim lá no Praceed, né? Como é que foi? Aí, professor, foi ruim, foi isso, foi aquilo. Colega professor foi desse jeito. Deixa eu pôr o beat aqui para... Então toda aula, no final da aula, a gente coloca este link, né, para aqueles que quiserem, vão lá e façam a crítica sobre a aula, né? Lembrando que crítica não é só coisa ruim, tem coisas boas também, tá? Então, quem tiver depois tempinho, vai lá, faz a contribuição sobre essa reunião nossa. E vamos aproveitar para tirar uma foto, mas vamos deixar mais para o fim da aula. Então aqui acabaria a apresentação. Como a gente está com 10 minutos só faltando, não vai dar para a gente adiantar muito
do conteúdo da próxima aula. Então, vou mostrar para vocês o que é da próxima aula e aí fica algumas tarefinhas. Uma, conhecer quem está dando aula de robótica provavelmente já viu algo parecido com esses slides, com essas aulas do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, né, que é o educacional, que são as 3 primeiras aulas, que é robótica, a história e as potências elétricas lá, tensão corrente e resistência. Ok? Então eu vou postar para vocês e vamos fazendo junto para que vocês tenham os links desses documentos. Então estou colocando aqui no chat o link da página da robótica educacional. Então, ao abrir esse link, vai abrir a página do governo do estado, aonde a gente fala da educacional. Eles falam, né? E tem 2 módulos, o módulo 1, que é para o primeiro ano, e o módulo 2, que é para os segundos anos já, aqueles que já trabalharam, já ficaram no ano passado. E essas 3 aulas aqui, que a gente ia dar uma adiantada hoje, por que robótica, a tensão corrente e resistência e o kit robótica são as 3 aulas que eu tentaria ter feito, se desse tempo da gente comentar um pouquinho sobre eles. Acharam aí as 3 aulas? Tranquilos? Então, quem não viu esse material ainda, se durante essa semana aí pudesse dar uma olhada, porque daí isso vai adiantar a próxima aula, tá? Ô, professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Desculpa atrapalhar. Pode. Eu fui preencher esse link que você mandou aqui de avaliação, e lá no final ele tem uma pergunta perguntando se eu uso o material RCO mais aulas, e ele deixa eu escolher só uma opção, RCO mais aulas ou trilha de aprendizagem. Existe uma diferença entre esses dois? Não é a mesma coisa? Pelo que eu sei, sabe? Não sou o expert nisso, não. Eu acho que eles são bem parecidos, tá? Eu uso o material do RCO nas minhas aulas de pensamento computacional e matemática 2 e de física 1. Lá eles estão colocando essas aulas aqui da robótica, eles estão colocando em física 1, mas não está na ordem certinha, tá? Então, as de robótica, eu uso para dar aula o material das aulas disponibilizadas aqui no site do governo. Robótica está nas trilhas, né? Entendi. Tá? Perfeito. A Gisele está falando aqui que tem o não se aplica também na mensagem. Porque lá no RCO não aparece nem aula para gente, né? Para você escolher. Sabe o que é, professor? É que essa análise é do curso de hoje. Uhum. Então, por exemplo, hoje nós não usamos nem LRCO, nem trilhas. Então, nós vamos colocar o terceiro. Semana que vem, o senhor vai usar. Daí, a gente vai colocar o que o senhor usou, entendeu? Essa pergunta lá, o curso que eu fiz sobre observação de sala de aulas, o último do GE, era assim, a gente sempre colocava o último, porque não foi trabalhado dentro da plataforma LRCO, nem dentro de trilha de aprendizagem. Hoje é nivelamento, né? Não Entendi. Entendi, tá certo. Obrigado. Ok, pessoal? Então deem uma olhada nesse material.
já deixamos para próxima aula. E quem tiver tempo e estiver na sua máquina aí, vai dando uma olhada em como instalar o Arduino, se ainda não fez, como instalar o OMBlock na sua máquina, ok? E o Tinkercad também. O Tinkercad é acesso, né? Então é mais fácil. Mas vai lá, já faz o cadastro, né? Já deixa prontinho. O Tinkercad, estou passando aqui nas mensagens, né? Tinkercad.com, para quem não tem conta lá ainda. Como educador, né? Como educador. Como é que fala? O do MBlock. Deixa eu achar o link do MBlock aqui. Eu tinha separado, não estou achando. Deixa eu fazer a pesquisa aqui que eu já acho. O MBlock, está indo o link aí também. E do Arduino IDE, para quem está na sua máquina, com o Windows, porque quem estiver trabalhando com o Chromebook, aí o Tinkercad é tranquilo, é sempre online, mas o MBlock não dá para trazer para o Chromebook, você instala para usar, mas usa ele via web. E o Arduino IDE também via web, ok? Então aqui tem o link do Tinkercad, do MBlock. Deixa eu pegar o do Arduino. Se eu não me engano é Arduino. Arduino CC. Ok, pessoal? Então fica como tarefa vocês criarem as contas tanto no MBlock como no Tinkercad, e se for utilizar o Arduino Web num Chromebook, tem que criar uma conta lá também e fazer o download do aplicativo da extensão para rodar no Chromebook, ok? Alguém já instalou isso nos Chromebooks seus? São 2 arquivos, né? O Arduino, o MBlock, o MLink para instalar o MBlock para cada usuário. Então, se você for trabalhar com os Chromebooks, a cada vez que o aluno for logar para mexer no MBlock, ele vai entrar com a @escola dele, e se ele não logou naquela máquina ainda, ele vai ter que instalar, né, a extensão do MBlock e do MLink para aquilo funcionar. Alguém já mexeu com isso na escola? Eu mexi semana passada. Deu certinho? Funcionou? Sim. Os alunos... Eu ainda não. Mas mexeu com os alunos ou você que instalou em todas? Não, fui eu e um aluno só. Tá, mas a cada acesso, né? A não ser que você entre com acesso geral, mas a cada acesso de aluno vai ser diferente, né? Sim. E aí aqui vai ser tem que treiná-los para ficar automático já, né? Já loga e já faz dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Bem chatinho, bem chatinho. Beleza, pessoal? Então vamos ligar as nossas câmeras para quem está desligado. Pentear o cabelo, né? Deixa eu tirar.
Sorrisos. Todos. Viviane, Maria Cecília, vamos lá. A minha câmera tá ligada, não tá aparecendo? Ah, é que vocês estão em 2, agora que eu vi. Ok, vamos ver como é que ficou. Ok. Então, pessoal, 3h40, hora de parar. Não podemos passar 1 minuto. Então, faça essa atividade. Quem não fez ainda os cadastros, faça. Baixe os arquivos para sua máquina, se puder. É mais fácil trabalhar localmente. E até a semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, obrigada, professor. Tchau, pessoal. Até semana que vem.